Estamos ao vivo! Sejam muito bem-vindas ao Café com Mãe. E hoje a gente vai estar falando de um assunto importantíssimo aí para as mamães, com a presença ilustre aqui da pediatra Lu. Linda ela, né? Gente, fala a verdade. Vocês são, gente. A intimidade, Lu, né? A Lu. A gente já tá super íntimo. Luana, gente, Luana Lisa, a gente já tá muito íntimo, chamando de Lu. Ai, linda. Seja Pode bem-vinda. continuar. Obrigada. Bom, já era super fã de vocês. Ai, Fiquei obrigada. super honrada com o convite. Obrigada mesmo. Tô muito feliz de estar aqui com vocês. Espero que a gente acrescente aí de alguma forma na vida das mamães, dos cuidadores, né? Isso aí. Levando informação. E a gente quer... O assunto vocês viram, né? Que a gente vai estar falando sobre a vacinação, a importância também. E ela vai dar uma breve abertura de como que é essa história da vacinação. E a gente vai passando, né? Por todas as etapas pra gente entender melhor. Porque aí é uma mãe de primeira viagem, que quando chega a hora da vacinação, a gente fica assim, mas e aí? O que que eu tenho que dar? Quer falar? É só uma agulhinha ali, quando você chega tem uma, tem duas, tem três. Quem já é mãe aí já sabe que não é só isso. Então, ela já vai trazer essa informação para já chegar preparada, né? É isso aí, gente. Ó, é muito legal entender a história, né? Até para você entender que lá pode ser muito tempo atrás, mas lá atrás a gente tem uns pensamentos parecidos com os pensamentos de hoje. Vocês vão entender um pouquinho. Então, a história da vacina tem relatos aí que começaram há 1000 anos atrás. Então, lá com os chineses... Os indígenas, eles já têm relatos de que eles pegavam secreções, assim, de feridas da varíola, né? A varíola é a grande doença onde tudo começou, vocês vão entender. E passavam uns nos outros e percebiam que as pessoas que recebiam essas secreções, assim, elas tinham umas doenças mais leves. Então, já tem relatos sobre isso. Mas, assim, mais evidente ficou com Edward Jenner, né? Um britânico, um médico britânico, que era um estudioso, que tinha muito, assim, gostava de saber sobre doenças, enfim. E ele percebeu que os ordenhadores, então pessoas que estavam ordenhando vacas ali, eles pegavam um tipo de varíola, mas uma varíola bovina, e por eles terem pegado essa varíola bovina, quando eles entravam em contato com a varíola humana, eles quase não tinham sintomas, sabe? E ele ficou pensando, e se eu pegar o líquido das secreções, né, a secreção ali das crostas de quem tem essa varíola bovina, e injetar em alguém, colocar em alguém, inocular em uma pessoa que nunca pegou varíola na vida. Vamos ver? Aí ele fez isso com um menino de 8 anos. Imagina a mãe dessa criança. Eu fiquei pensando na mãe dessa criança. Mas assim, enfim. E aí foi estudar e realmente a criança, ela desenvolveu doença leve, né? Então, assim, lá atrás, ele já começou com um processo de vacinação. No chinês, na época dos chineses, indígenas, ali um pouco mais pra frente, nos indianos, aliás, ficou-se conhecido como um processo de variolação, né? Porque ainda não era uma coisa bem definida a questão da vacina e tal. E aí depois, na época de Edward Jenner, aí já ficou conhecido como um processo. Ele foi estudando ainda mais, se aprimorando, divulgando, né? Ali em toda a região da Inglaterra, depois Europa. Veio para nós um tempo depois, né? E aí aqui no Brasil, um nome muito importante é o Oswaldo Cruz, que foi também alguém que estudou muito sobre vacina, que defendeu muito a vacinação, que foi aí um resistente, porque quando teve uma epidemia de varíola no final do século XIX, ele veio e chamou os órgãos aí, políticos para que fosse obrigatória a vacina. A gente estava até conversando sobre isso um pouquinho antes, né? E aí começou a revolta, foi a primeira grande revolta, né? A revolta da vacina no Rio de Janeiro. Tem nos livros 1904, de história, né? E aí foi uma grande revolta. Claro que a população já estava muito frágil por questões comerciais, estava tendo uma dicotomização muito grande, assim, da sociedade, né? Tava, tipo assim, pessoas muito pobres, ergueu-se o comércio. Então, as pessoas estavam bem frágeis com os governantes. E aí veio essa ideia de obrigatoriedade, aí eles se revoltaram, né? Foi a população se revoltou. A população se revoltou. E aí, daí pra frente, assim, enfim, Oswaldo Cruz foi muito importante, e as técnicas de vacina foram se aprimorando. Conseguimos aí passar por campanhas de vacinações importantes e a população começou a ficar feliz quando chegava a data de vacinar, né? Entendendo que isso impactou positivamente na vida de muita gente, até chegar a pandemia. E aí voltamos para 1904. Nossa. Né? A história se repete. A história se repete, você entende? E aí a desinformação e o medo, eles confluíram
para que se revoltássemos de novo contra a vacina, e aí se misturou muito política e saúde, pessoas, né, que talvez não tinham tanto culhão para falar sobre saúde, acabaram, tipo, assumindo uma posição da saúde, e aí tudo aconteceu que vocês viram, né, o medo de se vacinar, a dúvida sobre a eficácia das vacinas, isso voltou-se à tona. Então, a história do Brasil é uma história de progressão e regressão, né? Regressão real, assim. A gente passou de 90% de taxa vacinal para 70%. Então, assim, foi uma regressão importante. Depois a gente vai entender um pouco os impactos disso. Porque o novo sempre assusta, né? O novo sempre assusta, eu sempre falo. E foi muito rápido, né? O último do Covid, assim, a vacina saiu muito rápido, então a população ficou meio que... E assim, é super justificável pessoas leigas ficarem com medo, né? Porque o assunto se tornou o foco de tudo. Tudo estava girando em torno disso. Então, chega uma informação... A pressão política, né? Pressionando os políticos. Tudo. A pressão política, pessoas morrendo, você não sabendo se aquilo vai ou não vai, o seu filho, né? Que não pode decidir por ele. Então, as pessoas ficaram frágeis em relação a isso, mas tem muito a ser dito aí, né, em relação a isso, para defender ainda a vacina aí, inclusive da Covid. Então, fala um pouquinho, assim, da importância da vacina. Por que é tão importante as pessoas aderirem às campanhas e as criancinhas já nascem, já tomam ali as vacinas? Um pouco da importância, assim, das vacinas. Então, as vacinas são muito importantes porque elas diminuem a chance dos nossos filhos ou até de adultos, idosos, enfim, de adquirir formas graves daquela doença, formas que vão impactar, que podem gerar morte ou então pode gerar uma gravidade, uma internação, algo que gere aí uma deficiência crônica na criança, no adulto, enfim. Justamente para melhorar a qualidade de vida, né? E não pensando só individualmente, pensando no coletivo. Porque a gente tem toda a questão de, a hora que eu me vacino e vacino o máximo de pessoas possível, eu consigo fazer esse agente infeccioso, ele não ter brecha, sabe? Ele não consegue meio para transmissão. Então, isso não vai longe, isso não vira um surto, por exemplo. E mais do que isso, ele também não consegue mutar. Então, vacinar o máximo de pessoas possível tem a ver com melhoria da qualidade de vida individual, mas também coletiva. Coletiva, da população em geral. População em geral. Por isso que tem tantas campanhas, né? Exatamente. E essas campanhas surgiram lá atrás. Oswaldo Cruz começou a se defender. Quando veio a revolta da vacina, começou a sentir a necessidade. As pessoas precisam saber direito o que é a vacina e quanto ela impacta positivamente na vida das pessoas. Então, vamos precisar falar sobre isso. E aí, começou as campanhas todas de vacinação. Erradicamos muitas doenças. Varíola é a principal doença erradicada pela vacinação. Doença grave, matava até 30% das pessoas, né? Ficavam feridas, feias no corpo, assim. E a vacina, ela é a própria doença injetada no corpo humano. Na verdade, mais ou menos isso, né? Falando legal. Tem várias formas da vacina, né? Mas as principais, né? As duas principais. Ou você inativa o agente infeccioso, né? Então, o agente infeccioso, ou ele vai estar meio morto, ou ele vai estar atenuado, tá? Então, com uma partícula dele e tal. Então, são duas formas, mas as duas fórmulas, eu tô pegando o agente infeccioso e jogando para dentro da pessoa, seja uma parte dele, ele vivo ou ele só amortizado, certo? Por quê? Porque é assim a maneira que o nosso organismo ele vai produzir células de defesa, anticorpos, e isso vai gerar imunidade. Isso vai fazer com que uma próxima vez, se você entrar em contato com esse agente infeccioso, você tenha um exército de defesa capaz aí de combater, entendeu? E de talvez não dar a doença grave ou se der, dar sintomas mais leves. Essa é uma forma de imunidade. No caso, então, uma pessoa que pega sem ter tomado a vacina, ela cria uma imunidade? Cria uma imunidade. A imunidade mais natural seria? Uma imunidade mais natural. Foi o contato direto com a doença, né? Então, você cria... mas isso não tira a necessidade da vacinação, porque a vacinação ela vem para potencializar esse exército, para deixar ele ainda mais forte. Então, claro, você teve em contato já com aquele agente infeccioso, você já tem um exército, mas vacinar faz sentido porque você fortalece, é como se você fizesse uma grande academia com esse exército e permitisse que eles tivessem uma longa vida. Uma barreira, como se diz. Isso. Permitisse aí que eles tivessem uma vida mais longa, entendeu? Essa célula de defesa com uma vida mais longa, não tão curtinha aí, capaz de te defender por um tempo maior. Mas, então, a vacina não dá uma 100% de garantia? Depende da vacina. Nenhuma vacina é 100%. Nenhuma vacina é 100%, né?
ela passa, depois a gente vai falar sobre isso, até se vocês quiserem a gente adianta, falando sobre as fases que a vacina tem que passar para ela realmente ser apta para que as pessoas se vacinem, né? Mas sobre... Por isso que a gente tem que fazer reforço vacinal de algumas vacinas, certo? Para poder eu reerguer aquele meu exército, deixar ele em pezinho, para na hora que vier o agente infeccioso eu conseguir combater com maestria. Ou o máximo de maestria possível, sabe? E aquele agente infeccioso que ele é passível de muita mutação, ele muda. De um dia para o outro, ele muda a roupa, vamos falar assim. E aí ele fica meio camuflado para esse exército nosso. Por isso que, às vezes, a vacina tem que ser refeita, e refeita de novo, para vencer essa camuflagem desse agente infeccioso, entendeu? Então, algumas vacinas, que nem a influenza, tem que dar todos os anos, porque... Né, o vírus muta, porque surge um outro sorotipo aí mais forte, e aí a gente precisa que esse exército aumente, que serve de todos os lados. Eu adoro fazer, viu? Os pais do consultório lá, eu adoro. Parece que a gente tá no teatro. Né? Eu tô até imaginando aqui. Pra ficar mais Vai fácil. criando a cena, né, na cabeça. Pra ficar mais fácil, assim, de entender, pra vocês que são leigos, eu acho que é legal ter essas analogias. E aí você falou sobre a parte de calendário da vacinação. A gente sabe que tem o calendário e tem, igual você comentou antes de começar, que tem algumas que não passaram a não ser obrigatórias, mas que são importantes, mas tem ainda as que manteve obrigatórias, né? Isso. E O calendário vacinal do SUS é um dos mais completos, assim, do mundo, né? Isso, Brasil. Brasil. O calendário brasileiro, né? O SUS é o sistema de saúde pública maior do mundo. E o nosso calendário vacinal, ele segue isso, sabe? É um calendário vacinal muito completo. Então, as vacinas do calendário vacinal, elas são obrigatórias, tá? Mas começou a ser questionada a obrigatoriedade disso com a pandemia também. Com a vinda de uma vacina de campo, acabou sendo uma vacina inicialmente, assim... para o surto, que foi a vacina da Covid, mas que acaba que vai virar, né? Já está virando uma vacina de campanha. E aí as pessoas, nessa de não quero vacinar, né? Políticos também não vai ser obrigatório. Aí começaram a se questionar todo o calendário vacinal que já era obrigatório. Mas hoje, né? A gente estava até comentando sobre isso. Tipo, uma criança para entrar numa escola de rede pública, ela é obrigatório ter o calendário vacinal todo ali bonitinho, checadinho, tá? E aí as vacinas recomendadas, o nome recomendado ficou para as vacinas de campanha. Então, vacina da influenza, né? Quando tem a campanha da polio, ou um novo surto que surge, quando surgiu em 2018 lá, na época, 2018 mais ou menos, o do sarampo. Aí volta a vir as vacinas para a campanha para tentar conter surto ou conter essa questão dos vírus mutarem aí, entendeu? Então, essas vacinas de campanha, elas viraram vacinas recomendadas, agora o calendário vacinal é obrigatório. Eu achava que o sarampo era obrigatório. Era, né? O quê? O sarampo era obrigatório. Não, o sarampo, ele tá dentro do calendário vacinal. Mas como houve baixa taxa de cobertura vacinal lá em 2018, o que aconteceu? Uma doença que a gente já não via há um tempão. Eu, que sou pediatra mais nova, por exemplo, eu não vi sarampo. Eu vi sarampo na residência agora, nesse surto de 2018. Mas, assim, falar que eu vi sarampo, não. Agora vai conversar com médicos, com pediatras aí de 60 anos, eles viveram sarampo intensamente, né? Mas por que a gente melhorou? Existia muito sarampo e não existe mais vacinação. E a hora que começou a deixar esse de vacinar, voltou. É aquilo que eu falo. Então, abriu uma brecha, o agente infeccioso, ele se aproveita, entendeu? Mas o sarampo, ele tá dentro do calendário vacinal obrigatório. Tá obrigatório. Só que daí, quando surge um surto, às vezes você aumenta o número de doses, vem com uma dose de reforço, entendeu? Aí ela entra como um reforço. Existia uma dose zero. Uma dose entre 6 meses e 1 ano, que eram bebês que nunca foram... No calendário vacinal, o sarampo é a partir de um aninho, com 12 meses. Aí começou a ver que as crianças que estavam indo pior com sarampo era entre 6 meses e 1 ano. Aí se adicionou uma dose, a dose zero, convidou essas famílias, com essas crianças nessa faixa etária, para serem vacinadas. E aí, falando também do calendário, a gente sabe pelo menos a importância não, quais são essas primeiras vacinas que as crianças... Pode falar de cada uma, assim, meio geral. É porque tem a primeira, que é a partir já de... Nascimento. De nascimento, que tem... Lá no hospital.
tal, nasceu, já Isso. toma duas, Já né? toma duas. Aqui em Barretos, a gente acaba vacinando a BCG no postão, né? Então, acaba que elas vacinam pós-alta, mas é o mais precocemente possível. Mas, assim, em geral, no nascimento tem 2 vacinas, né? BCG, que é a do marquinho no braço, e a hepatite B. Aí, depois... Essa BCG é dose única, né? A BCG é a dose única, a vacina no braço. Antigamente tinha que revacinar, se até 6 meses não fizesse Não a marquinha. fizer a Hoje em dia marquinha. viu-se Não que não tem. tinha necessidade de revacinar mais. Porque não eu tem. escutei isso ainda do meu menino, viu? Ele nasceu em É bem 2018. recente, então. 18? Eu acho que foi 2019 que Ah. veio essa recomendação. 18 ou 19? Porque viu? foi Mas em, antes da pandemia. foi em 2018, eu tive meu Se menino não e eles inflamar, falaram tinha isso. que Se não dar de inflamar- novo. Porque ela precisava fazer a cicatriz, né? Para que fosse considerado realmente imunizado ou uma taxa boa de imunização da criança. Mas aí viu-se que isso era falha, assim, que revacinar não aumentava tanto. Essa BCG é contra o quê? Eu Tuberculose. Não lembro mais, não. Socorro, me ensina isso. Tuberculose. Eu não lembro É mais, o bacilo, é da tuberculose. Aí, então, BCG no nascimento e hepatite B. Aí, dos 2 aos 6 meses, é todo mês batendo cartão vacina na criança. A febrinha, a dorzinha na perna. Socorro. Ai, mãe, sofre. Tem Eu sei, eu sou mãe pediatra, eu também fico mais que ela vai ter febre, socorro. As reações. Então, dos 2 aos 6, mensalmente. Então, só uma pincelada geral. Com 2 e com 4 são as mesmas vacinas, né? Com 2 as primeiras doses, depois repete reforço com 4. Então, as vacinas de 2 meses, 3 picadas, se for pelo SUS, tá? Tô falando do calendário vacinal do SUS, mas tem também a Sociedade Brasileira de Pediatria, depois a gente vai falar das vacinas do particular, mas SUS, tá? Ministério da Saúde, o que vocês têm a obrigação de dar. Então, 2 meses, vacina injetável da poliomielite, né? A VIP, a pneumo 10, a pentavalente, que ela chama penta, porque ela tem 5 em uma. É essa que é a dolorida, né? Essa aqui é a dolorida por causa da coqueluche. Coqueluche é muito reatogênica, tá? Então, difteria, tétano, coqueluche, a hemófilos e a segunda dose da hepatite B vem junto ali na penta. Então, 3 injetáveis e uma via oral, o rotavírus. Ela repete com 4, né? Aí, 3 e 5 são as meningos, que, na verdade, no SUS, a gente limita em falar meningô, né? A meningo C do SUS. Então, vem com 3 e vem com 5. Com 6, a gente tem a penta, mas o terceiro reforço da penta. Então, já teve com 2, já teve com 4, vai ter com 6 da penta. E mais uma dose da injetável da poliomielite. Aí, depois tem um espacinho ali, uma tranquilidade entre 6 e 9 meses, 9, febre amarela. Mas isso estamos falando também de fase que não está em campanha, porque a campanha da gripe, as crianças com 6 meses começam a vacinar a gripe também. Gripe, né? Aí tem as 2 doses. Então, vem com 6, tem mais uma aplicação, com 7 o reforço, mas enfim. 6, 9 febre amarela. Com 12, tem uma miscelânea de vacinas novas e reforços. Então, eu vou ter tríplice viral, pneumo e meningo de reforço. Depois, com 15, eu vou ter hepatite A, tetraviral e é isso. Então, quer dizer, muito... E a DTP, com 15 meses. Vacina. Termina com 15... E aí, a folga do calendário vai vir... A próxima vacina de calendário obrigatória com 4 anos. Que são reforços também, né? Febre amarela, hepatite A, DTP. Mas, assim, nesse espaço, não tem paz também. Porque, assim, tem vacina de campanha, né? Então, mas é uma paz, gente. É uma paz que para vocês, para nós mães, né? É 2 dias. Mas é uma paz de... tranquilidade, diminuir a chance de gravidade de muitas doenças, assim, que realmente podem fazer estrago. Tá? Aí, depois, lembrando, só uma coisinha. A gente estava falando de adolescente, né? Tem vacina, 9 a 13 anos, 9 a HPV, 13, tá? Depois também tem a vacina Pra da meningo, meninas, SWI. né? Ou Meninas e meninos meninos, também? 9 a 14 anos. Meninas e meninos, agora ajustou. Porque no começo era Era meninas mais meninas, cedo, depois meninos. Agora 9 a 14 anos, HPV. E depois também, 11 a 13 anos, tem a CWY. Mas a CWY, que é para 11 a 13 anos, não é para eles, não é tanto para eles não ficarem tão ruim com as meningites. É mais para a gente vaciná-los, para eles não serem reservatórios para passar para os pequenininhos, entendeu? Porque a CWY é uma vacina que para os pequenininhos Isso eu não não tem sabia. disponível. Vacina para eles não serem reservatórios para os menores. Não é uma vacina que é para os pequenininhos, né? Então, basicamente, da adolescência aí, até o início da adolescência, são essas vacinas, bastante. Ou seja, até 1 ano e 1 mês, mais 15 ou menos. meses, até 15 meses, 15 e meses. depois 4 anos, e depois ali no início da adolescência de novo. Mas o punk mesmo é até os 15 meses, que a mãe tem que Dos 2 aos 6 é uma que loucura, né, gata? estar ali atenta, né?
Dos 2 a 6 é mensal. Igual você falou, um rolê muito louco. É um rolê muito louco. Ai, meu Deus. E se elas esquecer de dar a vacina, aí elas podem, mesmo que passou, por exemplo, 2 meses, o bebê tá com 3, ela pode ir lá e que vão dar o... Elas devem, tá? Isso foi muito comum na pandemia, lockdown, as vacinas ficaram atrasadas, né? A gente teve muito atraso vacinal. Como eu falei para vocês, a taxa de cobertura vacinal caiu em 20%. Então, muito ruim para nós, assim, né? Que defendemos a infância e tudo mais. Então, elas devem. Então, tudo bem, passou. Não deixem de passar. Coloca isso como na geladeira lá, um calendário despertador no celular. Uma obrigação ali. Mas se passar, procurem, sim, posto de saúde, que vai ser atualizado da melhor maneira, né? Com o espaço de tempo necessário. Aí refaz os espaços. Refaz os espaços, mas assim, tenta não esquecer. Principalmente nessa fase de bebezinho de 0 a 6 meses. Pensa, tem vacina mensal. E às vezes eu tenho que manter uma distância entre as vacinas, senão vai ficar tudo... E aí eu tô expondo meu filho pequenininho, com uma imunidade ainda em andamento, né, em amadurecimento, um exército ainda aí crescendo, na academia, se fortalecendo bem devagarzinho. E então preciso não esquecer, tentar manter aí uma assiduidade. Isso, a gente já falou então sobre o calendário, a obrigatoriedade, né? Isso, você falou também que ia dar uma pincelada na questão das vacinas que são as particulares, né? Igual você falou, o reforço da CWY, que é para os maiores, né, de 9 a 13 anos, Isso, de 11 a 13 anos, porque os pequenos não tem no SUS. Mas no particular, a CWY... Já pode. Já existe. Na verdade, é uma briga grande aí, se tiver pediatras, colegas meus vão saber o tanto que a gente gostaria que tivesse, pelo menos a meningo B, aí disponível para as nossas crianças, né? Uma vacina super cara, mas muito importante. Então, gente, quando vocês pensam em vacinas particulares, as principais, assim... Primeiro, vamos entender o que uma clínica de vacina particular pode oferecer de vacinação. Qual é a vantagem de você gastar dinheiro com isso? Primeira grande vantagem é você aumentar a proteção do seu filho. Então, proteger contra mais agentes. Segunda vantagem que as clínicas oferecem é a possibilidade de otimização de dose. Então, tem vezes que eu consigo juntar 2 vacinas. Então, eu diminuo o número de aplicações, né? Isso acontece, por exemplo, com a pentavalente do SUS, a hexavalente do particular, nada mais é do que a pentavalente com a vacina da polio juntas. Então, eu diminuo o número de aplicações. E a terceira grande vantagem é a questão de algumas vacinas do particular diminuir um pouquinho a chance de efeito colateral. Mas veja, algumas, porque a meningo B é uma que você paga e não paga pouco para vacinar, e ela é uma das mais reatogênicas do calendário geral, assim, né? Do calendário orientado, inclusive, para a Sociedade Brasileira de Pediatria. Então, não paguem, a minha mensagem é essa, não paguem para diminuir o efeito, na minha opinião. Se vocês estiverem, né, confortável financeiramente, quiserem pagar para todas essas vantagens, ótimo. Mas na ordem de prioridade, a vantagem deve ser aumentar o espectro. Paguem para proteger mais os filhos de vocês, né? Então, pneumo 13, que agora acabou de sair a pneumo 15, é uma que a gente indica, mas na ordem de prioridade, vacinem no particular meningo B, meningo ACWY e a pneumo 13/15. Então, acabou de sair, a gente estava falando antes sobre isso, a pneumo 15 é uma nova vacina, protege contra um grupo de pneumococos, 15, né, tipos de pneumococos, são bactérias aí que podem fazer meningite, pneumonia, otite média aguda, e são agentes aí bem prevalentes, sabe? Então, os numerozinhos, 10, 13, 15, realmente o aumento tem a ver com mais agentes que eu estou protegendo. A 10 do SUS, ela protege já contra 70% de doenças graves relacionadas a meningite, pneumonias e tal. E a 13 do particular já vai para 90%. E agora vem a 15 querendo aumentar em relação a 13 em 1%. Mas aumenta bastante em relação a 10. Então, assim, a recomendação da Sociedade Brasileira de Pediatria, pneumos e meningos, tá? Então, a 13 ou a 15, a B e a CWY. As principais aí do particular, que é interessante. Então, a diferença básica vai ser vocês focarem nessas 3 vacinas. A meningo B... B, a CWY, pneumo 13 ou 15. Seria importante, porque eu já vi criança aí, ó, já com 4, 5, 6 anos, que nunca tomou da meningite B. Porque ela é cara. Ela é muito cara. Ela é cara. E não é só uma, você tem que dar o reforço. Exato. Não é só uma. E é uma coisa muito importante que muita gente tem dúvida. Ai, Lu, tô aqui assistindo, eu já vacinei, acabei vacinando só com a meningo C, eu posso correr atrás, dá tempo? Sempre dá.
né? Sempre dá tempo. Então, a diferença vai ser a fase que o seu filho tá. Ah, meu filho tem mais de 2, quantas doses ele vai precisar? Meu filho tá entre 1 e 2. Meu filho tomou só uma da meningo C, ainda nem fiz a de 5 meses. Então, quanto mais cedo você procurar, né, você vai ter maior eficácia, né? Você vai conseguir concluir aí com uma maneira mais assertiva essa vacinação contra esse agente infeccioso. Então, mas sempre é tempo. Sempre é tempo de tentar e dar um reforço ainda mais nesse exército. Fica a dica. Fica a dica. Fica a dica. Vamos falar um pouco sobre os efeitos colaterais e reações adversas das vacinas. Reações adversas, né, pós-vacinal, é todo e qualquer sinal ou sintoma pós-vacina. Então, assim, pode ser que aquele sinal ou sintoma esteja relacionado à vacina, pode ser que não. Mas até que se prove o contrário, a gente pega pelo excesso. Então, a criança, vamos supor, né, coisas que aconteceram aí. A criança vacinou e aí, no segundo dia ali, ela apresentou sonolência extrema, começou a ficar confusa, distúrbio de marcha. Enfim, não sei se isso tem a ver ou não com a vacina. Será que não era algum vírus que ela pegou, que inflamou a parte do sistema nervoso central, né, causando uma encefalite e tal? Ou será que foi relacionada com a vacina? Até que se prova o contrário, você notifica esse evento. E aí, existe um órgão capaz de... que uma pessoa vai no posto? Não, provavelmente uma criança com sintoma, ela grave, ela vai pronto-socorro, UPA, né? Vai em pronto aí atendimento. Lá eles mesmos já fazem Mas a maioria não é efeito adverso da vacina, é o que a gente chama de efeito colateral, que são efeitos que a gente já sabe, conhecidos daquela vacina. Por exemplo, você me falando da penta, né? A penta é a grande vilã aí dos primeiros 6 meses. A pentavalente, por causa da coqueluche, é uma vacina, ela é dolorida, ela faz efeito local, fica vermelhinho, fica inchada, a criança chora de dor, pode dar febre. Então, assim, já esses são efeitos colaterais da vacina comuns. Pode dar em todos. Pode dar em todos, tem umas mais que menos, então já são conhecidos, mas existem também os efeitos adversos relacionados à vacina, que são esses sinais e sintomas que a criança pode apresentar, que não são tão comuns, que pode estar relacionado à vacina ou não, mas que vai precisar ser notificado e investigado. Tá? Os mais comuns, gente, são os efeitos colaterais, são efeitos pontuais, é dor local, é uma febrinha que dura aí 24, 48 horas, que o antitérmico é capaz de baixar, né? Os mais comuns são efeitos locais, pode igual a da confiar. gripe mesmo, né? Dá uns desconfortos. A da gripe dá desconforto, dor local também, mas é uma vacina que, em teoria, o vírus não é vivo. Então, não é capaz, tem muita gente que fala, ai, pai, tomei essa vacina da gripe, peguei gripe. Isso é que mito. saco, nunca mais eu tomo. É mito. Mas, na verdade, é mito, tá dentro dos mitos que a gente vai falar, exatamente. Mito porque a vacina, o vírus não é vivo. O vírus, ele tá morto. Então, ele não é... Vacinas de vírus vivos, tipo tríplice viral, sarampo, cachumba e rubéola, são vacinas bem reatogênicas. Às vezes, elas fazem um sintominha ali e tal. Mas vacina de vírus morto raramente causa sintomas da doença, sabe? Vai fazer mais sintoma local. Agora, o fato da pessoa ter pegado uma gripe ali, o fato é que a vacina em si, ela gera um foco desse meu exército, entendeu? E aí pode ficar mais suscetível a outros vírus que podem causar sintomas semelhantes, entendeu? Então, é só isso. Mas não significa que aquela vacina causou a gripe. Já começamos falando do mito de verdade. Aí. Tem mais algum? Tem algum outro mito? Tem, assim, alguns mitos e verdades. Assim, verdades é isso que a gente conversou. Principalmente dor local. A vacina, ela pode fazer... dependendo relacionado a quem está aplicando, a maneira de como está aplicando, reação infecciosa local, não só inflamatória, né? Abscesso relacionado à vacina, se eu não faço uma asepsia direitinha, se eu não descarto certinho, se eu não faço uma higiene das mãos antes de eu aplicar, eu posso fazer uma infecção local, porque, pensa, eu entrei com uma agulha, eu levei bichinho de fora para dentro. Se eu não fiz aí uma correta higiene das minhas mãos, não peguei material todo estéreo e tal, eu posso causar não só uma inflamação local, que é o básico da vacina, mas uma infecção, né? Um abscesso e tal. Isso é uma verdade. Mas assim, daí até a vacina se transformar em jacaré. Esse é o maior mito. O que mais? Vamos lembrando aí. Essa questão de uma febre mais persistente, a questão da própria vacina causar gripe, enfim, isso é muito comum, a gente escuta muito minha avó, assim, ela morreu falando isso. Eu não vou, você não vem me obrigar, tá? Porque aquela vacina, toda vez eu tenho gripe com ela. É que, gente, a gente protege contra vírus da influenza que são graves, né? Por exemplo, no particular, quatro tipos graves que podem, nos grupos de risco ali, menores de 2 anos, principalmente menores de 6 meses, evoluir com
problemas graves pulmonares que necessitam de cuidados intensivos. A gente está falando desses tipos. Existem um monte de vírus que causam sintomas respiratórios semelhantes ao vírus da influenza, né? A gente não consegue proteger sobre todos, a gente está protegendo esses mais graves. Mas não sei, tô tentando lembrar de mais mitos e verdades. Vamos lembrando aí, rola. Essa da gripe é o que eu mais escuto. Da gripe é muito. Aí também a gente vai falar de vacinas emergentes e futuras. O que você vê? Então, esse rol aí, né, esse tema de vacinação é um tema que sempre foi muito estudado e tem sido ainda mais estudado depois com a história da pandemia, né, porque surgiu a grande necessidade de correr contra o tempo, né, as coisas estavam acontecendo e linearmente, né, paralelamente, as vacinas tinham que ser desenvolvidas, tá? Mas tem muita coisa para acontecer. O que acontece? De novo, a gente esbarra em política, sabe? Existem grandes multinacionais que vendem vacinas e que barram muito indústrias menores ou grupos menores que estão estudando sobre vacina, justamente porque está envolvido dinheiro, está envolvido política, né? Então, eu estava até atualizando, tem cerca de 240 vacinas em andamento, essas vacinas relacionadas a doenças emergenciais, sabe? E muita política envolvida, sabe? Mas tem muito a ser estudado, né? A gente já conseguiu muito. E a gente pode conseguir muito mais, né? A gente erradicou várias coisas. A gente erradicou pólio, a gente erradicou primeiro varíola, daí pólio, sarampo. E assim, então, já conseguimos muito, mas podemos conseguir muito mais. A gente não pode agredir agora, sabe? Precisa dar oportunidade para quem está estudando, mas também precisa vacinar. Né? As que já tem, senão a gente volta para trás. Né? Tem alguém que comentou alguma coisa? Tem um aqui comentando assim, ó. Minha mamãe linda. Linda! A melhor. Te amo, mamãe. Minha inspiração. Ai, meu Deus. Nada como ter filhos, não é mesmo? Te amo, minha vida. Ai, Minha meu vida. Deus. Filho, um beijo. Minha melhor lindo. mamãe pediatra. Nada como ter filhos, não é mesmo? A gente se sente poderosa, hein? Sempre. Filho, beijo, lindão. Tá lá me assistindo. Tem a Amanda também, Amanda Martinez, falou assim, se tem uma pessoa que trabalha por amor, essa pessoa é a doutora Luana. A Amandinha, nossa secretária, nosso braço direito lá no Instituto, o Instituto Crescer com Afeto, não sei se você sabe, a gente tem o Instituto Eu e a Gi, pediatra, é um instituto que a gente trabalha assim, muito com essa visão preventiva, então tem tudo a ver com a questão, né, vacinal, o intuito das vacinas, que é a gente prevenir, não ter que correr atrás de remediar. A gente trabalha com pediatria integrativa preventiva, equipe multiprofissional com a gente. E aí, um beijo, Gi, para você também, amiga. Ai, achei bom. Aqui a gente também falou das campanhas de conscientização, né? Que está envolvida aí, ó, a da gripe, né? Que ela da gripe é uma campanha vacinal. Pólio também, né? Do Zé Gotinha, que todo mundo fala, o Zé Gotinha, da época do Zé Gotinha. É também uma campanha. E por que é tão importante essas campanhas? Justamente para combater as fake news, né, gente? Porque, assim, grupo de WhatsApp com pessoas mais velhas se transformou, assim, num poder, assim, não querendo, pelo amor de Deus, assim, né, o pessoal mais velho assistindo, mas assim, não, é que às vezes chegava a informação, todo mundo com medo, queria repassar para o maior número de pessoas, mas não ia ver veracidade, e a vacina teve muita fake news, né, agora na pandemia, relacionada a ela. E aí é onde entra o encorajamento à vacinação responsável. Isso. Né? Então, gente, eu acho que a mensagem em relação ao encorajamento é: quando você decide não vacinar o seu filho, você está fazendo mal para a sociedade também, né? É claro que eu falei sobre isso já. É compreensível o medo que a Covid-19 causou em todo mundo, né? Ninguém sabia sobre nada. E também muita desinformação chegando na família que já estava frágil. Né? Então, a família estava frágil financeiramente, né? Todo mundo dentro de casa, mudando aí a ordem de trabalho, indo para o home office, as crianças sem escola, a gente sem ajuda em casa. Caos mental. E aí, chegando a informação de que, né, a vacina poderia causar um mal para o seu filho e que esse mal, ele era mais prevalente, mais possível do que o seu filho adoecer com a Covid, então, ou seja, não vacina, a desinformação chegou e aí a pessoa falou, não vou vacinar meus filhos, não vou sair de casa, né, e nada. Mas, assim, a vacina é segura, gente. Para ela ser comercializada, ela passa por 4 fases no mínimo, tá? Então, tem uma fase pré-clínica, de um estudo, né, para entender qual é a intenção dessa vacina. Mas depois começam os estudos de fase 1, fase 2, fase 3, fase 4. Então, são fases em que
tem checklist das fases, sabe? Então, assim, a fase 1 fala sobre segurança dessa vacina. A fase 2 fala sobre imunogenicidade, que é qual é a capacidade dessa vacina criar anticorpos, assim, como é que são esses anticorpos que essa vacina está criando, sabe? A fase 3, que é uma fase que eu testo realmente na população, e na fase 3 é que a vigilância vem e fala, pode ir. Sabe? Tá tudo certo, passou nas fases anteriores. Aí começa a ser aplicada mesmo. E a fase 4 ainda continua acontecendo, porque eu começo a ver como é que tá sendo, efeito adverso e tudo mais. Então, é longo, é criterioso. Se a vacina chega numa fase 3 e foi aprovada pela vigilância, ela é uma vacina apta. E as vacinas da Covid-19, elas foram aprovadas, sabe? Só que a diferença foi a velocidade que isso aconteceu. E essa velocidade gerou angústia. Mas não só elas, todas as vacinas do calendário vacinal são vacinas em que eu tenho mais vantagem em vacinar, porque eu vou proteger o meu filho do que eu deixar ele exposto àquela doença aguda. A chance dela evoluir com um efeito colateral da vacina, ou um efeito adverso relacionado à vacina, ela é infinitamente menor do que a chance da criança evoluir mal com a doença aguda do adulto. Vide a Covid-19. Ou seja, tem mais benefícios do que malefícios. Muito mais benefícios do que malefícios. Então, vacinar sempre, sempre, sempre. Tem algum período de que a vacina tem que correr para ser liberada antes da pandemia, no caso? Todo surto. Não precisa ser uma pandemia. Igual a febre amarela, né? Sempre. Eles começam a estudar e saber, poxa, por quê, né? Sarampo. Como assim sarampo? Oi? Né? Demorou até para se perceber que era uma possibilidade de sarampo pelos efeitos, porque a gente não via mais isso. Aí, poxa, não é sarampo, conseguiu, né? Viu, isolou, é sarampo mesmo. Como assim sarampo agora? Aí começou um caso aqui, um caso lá, começou tal. Tem números de caso num espaço para ser considerado um surto daquela doença, né? Uhum. E aí foi considerado um surto. E aí, o que a gente pode fazer? Vamos pensar, vamos revacinar? Vamos dar uma dose de reforço? Quem que tá sendo esse grupo? Então, toda vez que surge alguma coisa, assim, muito fora da normalidade, eles se repensam em dose de reforço, em dose extra, né? Aí tem que correr atrás, assim. Ou uma vacina nova, uma doença nova, como foi a doença da Covid-19. É uma doença nova, surgiu e agora não tem vacina, corre atrás, né? A dengue. A dengue, antes a gente tinha vacina para quem já tinha pegado dengue uma vez e tal. Agora surgiu a vacina da dengue para primo infecção de dengue. Então, assim, estamos correndo atrás de doenças emergentes. Essa da dengue seria só particular, né? Particular. Não está ainda no SUS. Particular também. E só para crianças maiores. Mas, assim, só para passar a informação, estamos correndo atrás. Sim. Estamos procurando aí doenças emergentes ou doenças novas. Vão ter sempre um grupo de pessoas estudando sobre isso e passando pelas etapas para segurança vacinal. É onde você falou, né? Onde que por trás que está envolvido não só é política, é dinheiro, por isso que não está lá. É. Infelizmente, é que isso tá por trás das cortinas, né? A gente não fica sabendo. É triste porque o que chega no ouvido da população leiga é só assim, você vai deixar o seu filho desenvolver um problema no coração com essa vacina? Aí você imagina uma pobre de uma mãe, né? super já, né? Ali frágil com tudo que está acontecendo, aí chega e fala, seu filho vai ter problema no coração. Você vai vacinar, né? Só chega, assim, essa informação pela metade, né? Porque a miocardite foi um efeito adverso relacionado à vacina, comprovado. Mas muito raro, infinitamente menor, inclusive, do que a chance da doença, da criança que desenvolve a doença grave da Covid-19, ela pode fazer disfunção miocárdica muito mais grave, disfunção no coração muito mais grave do que a miocardite relacionada pela vacina. No caso da vacina ter sido emergencial, acaba que, assim, como a gente não sabia dos efeitos, a gente acabou sendo mesmo um experimento, não foi? No fim das contas. Sim, você fala assim, de tipo, estamos aí para tentar. Na verdade, a gente foi a fase 4, que a gente é a fase 4 porque a gente de não qualquer sabia, vacina. né? Todas fase 4 assim, né? Só foi que aprovada, essa foi muito naquele grupo, né? que eu estudei foi aprovada, fase 3 é isso, né? Foi aprovada pela vigilância num grupo menor, que foi estudado e tudo mais. Vamos aplicar em toda a população. Então, toda vacina é um experimento. Toda vacina passa por essa fase assim, 4. Né? Só que é isso. A gente focou na Covid, aí ficou essa coisa de tipo, e a Covid muita não tá informação, igual você falou, é muita informação de todos os lados. Antes não tinha esse tanto de informação que a gente tem hoje, né? Da internet. É porque antes eles faziam, então, vamos pôr, eu não sei usar o termo, mas os experimentos do que seria a reação num grupo próprio para ver ou não? Já liberava na sociedade mesmo? Não, nunca é assim. É sempre, as fases do estudo, ela sempre envolve aquilo que eu falei, a segurança, a imogenicidade, você vai testar, vai ficar dosando anticorpos daquelas pessoas. Não sei se vocês ficaram sabendo, Barretos teve, né? O hospital foi
faz parte do estudo da vacina, né? Dessa fase 2 e 3. Então, e aí depois, numa fase 3, em que eu consigo, realmente comparar dados, e eu falo, poxa, teve vantagem em vacinar essa população. Você injeta placebo, que é algo assim, que não vai fazer diferença, né? E a vacina. E aí depois você dosa anticorpo para saber. E aí, a vacina que eu dei, ela realmente produziu exército de defesa? Foi exército bom, capaz? Aí faz sentido, né? Aí abre para uma fase 4 que eu começo a vacinar a população geral. Então, todas as vacinas, se a gente for pensar assim, são experimentais, porque eu estou vacinando todo mundo. Mas ela já passou por uma fase de segurança, de teste de imunogenicidade, de vacina já de um grupo de pessoas, entendeu? Já foi comprovado que o caminho é esse. Teve até aquela história lá, né? A primeira que foi vacinada, né? Ficou na mídia. Ficou famosinha. Eu fui a primeira a ser vacinada do Covid. Isso, mas assim, é super entendível aquilo que a gente estava conversando eu não julgo nenhuma mãe, cuidador, que ficou frágil e falou, Lu, fiquei com medo de vacinar, tô com medo de vacinar ainda. Porque é isso, chegou em vocês só a informação picada, distorcida e de um jeito muito assim, cruel, sabe? Por isso, tem que procurar informação da onde tem boa fonte. Ficou raro as boas fontes, mas elas ainda existem. Ficou raro, tem que fuçar muito. Ficaram raras, né? Assim, o Brasil é um país culturalmente que se adere a vacinas, né? Sim. A gente vê outros países que a população tá nem aí. Tá nem aí, menina. Estados Unidos tem um movimento muito forte anti-vacina. Então, isso é uma tristeza para nós, né? A gente estava bombando, a gente estava ali, vacinando muito, mais de 90% de taxa vacinal. E existe um termo que chama imunização de rebanho. Já ouviram falar disso? Isso é importante a gente falar. Imunização de rebanho, vacinação de rebanho eu vacino o máximo de pessoas possível para evitar, para cercar mesmo, evitar aquilo que a gente conversou, desse agente infeccioso ele se disseminar, ele se transmitir mais fácil. Então, eu preciso vacinar o máximo da população possível. E hoje, na realidade ainda da Covid-19, as nossas crianças, elas foram o grupo pouco vacinado. Então, recentemente, uma pesquisa, 16% das crianças com 3, 4 anos tinham sido vacinadas do Covid-19. Muito pouco. E aí, o que acontece? Ela vira uma grande brecha para a Covid ficar mutando, para o coronavírus ficar mutando. Mutando. Aí aquilo que eu vacinei... Nessa faixa etária, no caso. Não, ele muta porque ele acha uma brecha nessa faixa etária, mas aí a vacina que eu vacinei a população geral, né, os adultos todos, talvez ela já não sirva mais para aquele novo vírus mutante, porque eu abri uma brecha. Então, por isso, a responsabilidade ela não é só individual, ela é coletiva. Né? Se eu não vacinar o meu filho, eu posso estar abrindo uma brecha de uma doença grave para ele, mas eu também posso estar abrindo uma brecha do agente começar a criar mecanismo de infiltrar de novo na população geral, né? E aí a vacina anterior já não vai dar mais certo. Seria mais ou menos isso aí. É isso aí. E cada campanha que faz nova, você falou que pode ser que tem uma evolução, porque você fala que pode sofrer mutação, né? Então... Pode ser que você está revacinando o seu filho por causa de uma mutação. Pode ser que você está revacinando só para dar uma erguidinha no exército, sabe? Um reforço. Então, os reforços vacinais, eles existem para dar uma... Tava em campanha agora, né? Influenza, por exemplo, olha só. E a Covid-19, ela mudou tudo. Tinha muita gente infeccioso aí que fazia uma apresentação clínica de um jeito, depois a gente começou a ver fazendo uma apresentação clínica mais grave, era um vírus de inverno e começou a aparecer muito no verão, eles começaram a ficar mais resistentes, então não tem jeito, tem que vacinar. Tem que aproveitar a campanha vacinal, tem que tomar todas as doses. Tem que tomar todas as doses, tem que fortalecer o exército, né, das campanhas todas e... A bronquiolite, que agora vai, né? Tá vindo aí vacina da bronquiolite. Então, assim, bronquiolite, por exemplo, é um vírus que era muito do inverno. A gente já sabia. Nossa, lá vem os bebezinhos internados, dependentes de oxigênio, chiando o peitinho. E agora, verãozão, a gente tá vendo os vírus principais da bronquiolite aí, gente. Então, assim, eles também... Até falando de vacina que não tem ainda, né? De doenças que ainda não tem vacina feita... A da bronquiolite está vindo agora, a vacina, a gente também viu o vírus se comportar diferente, sabe? Pós-pandemia, assim. Não sei se eles ficaram muito
incubados, se disseminando pouco, e eles mutaram sozinho por causa disso também, enfim. Eles vieram mais potentes. A gente viu influenza no verão, influenza era um vírus de inverno, por isso que até a campanha vacinal, ela tá se estendendo. Ano passado era dezembro, janeiro, calorzão, a gente tava vendo criança internando com influenza, Olha que coisa. Então tá uma loucura. Então, aí da gripe é uma vez por ano. Gripe é uma vez por ano, geralmente no inverno, começa ali no início, março, ali mais ou menos, e aí vai até agosto, setembro, mas ainda tá vacinando. Tá, O posto de saúde tá vacinando, ainda tá vacinando, a gente tá, outubro ainda tá vacinando. Essa era mais para a população infantil e os que têm... Grupos de risco. Grupos de Então, risco. assim, grupos de risco, e então idosos também, imunodeprimidos, quem tem doença crônica, quem já tem problema pulmonar, problema cardíaco, né? E aí também, se você quiser, o seu filho mesmo maior, com 9, 10 anos lá, o Gui mesmo, né? O Gui tem 12, ele já não tá, ele não tem nenhum problema de saúde, ele já não tá dentro da campanha vacinal do SUS, mas eu vacino, porque eu trago muita coisa para casa, então vacino ele no particular. Aí nessas faixas que não são grupos de risco, aí vacinação particular. Tá, então só pra gente recapitular toda a parte da vacinação aí, pra não esquecer. Quais são as importantes aí, que são os primeiros 15 meses do bebê, assim que nasceu. Tem a BCG, que é a do bracinho. Todo mundo tem marquinha. Todo mundo tem marquinha. Então, eu tenho. Não precisa, não precisa. Na nossa geração, todas têm, eu todas acho. têm. Porque talvez a gente tenha até revacinado. E não precisa ficar machucadinho. Não, então não precisa mais. Não Antes precisa precisava, né? Antes o pediatra tinha que ficar de olho aí em 6 meses, porque se não tivesse, precisava. Da polio, né? Isso, da polio, a nossa listinha aqui, ó. Então, BCG... Essa BCG não é tão antiga, não. É, assim, recente, quer dizer... Eu lembro não, que... ela é antiga, você fala, de ser uns antiga. quantos anos? Eu acho que a BCG, década de 90. Um pouco antes, década de 80. Eu lembro, quando eu era criança... Ai, 88. gente, olha eu contando minhas idades. Direto, né? Eu conto minha idade. Eu lembro de campanha na escola que dava nos Olha só! Olha, tá vendo, gente? Era muito pior. Vamos valorizar. Eu lembro direitinho. A gente fazia uma fila, assim, e todo mundo ia... Você Vacina via com o outro. Eu acho que era essa BCG, então, se eu não me engano. Tem várias vacinas que são... Ela é subcutânea, né? Tem outras vacinas subcutâneas, mas poderia ser. Mas ela é antiga, ela não é recente, não. Ela é antiga. Eu tomei, porque eu sou dos temos anos aqui 90. as marquinhas no braço. Então, olha, BCG, hepatite A e B, não falando na ordem, mas falando geral, né? Todas as vacinas, até pensando em adolescente, adulto, idoso, né? Então, ó, BCG, hepatite A e B, pentavalente, que é aquela que junta um monte em uma, né? Pneumo 10, tô falando de SUS, tá? Mas tem aquelas 3 lá no particular que é importante dar uma olhadinha. Então, BCG, hepatite A e B, penta, pneumo 10, a vacina da polio, tanto a injetável, porque no começo a gente faz a injetável, depois a gente faz a via oral, né? A polio via oral, então a injetável e a via oral, as duas também são obrigatórias. Rotavírus, a meningo C, que é aquela do particular substituída pela CWY e também a B, febre amarela, tríplice viral, que é sarampo, cachumba e rubéola, né? Tetraviral, que é a sarampo, cachumba e rubéola, mas soma varicela, que é a catapora. Catapora é uma doença que era da nossa infância e que hoje em dia a gente quase não se vê, verdade. Por causa da vacinação. A marquinha, eu ainda tenho uma marquinha. Eu tenho marquinha nas costas. Quem não tem? DTP, que é a tríplice bacteriana. HPV, quadrivalente, que é aquela dos adolescentes. A DT, que é a dupla do adulto, difteria e tétano, mas do adulto. E a DTPA, que é difteria, tétano e coqueluche, mas ela é acelular, ela é para gestantes. Eu ia então, te é perguntar, obrigatório porque gestantes também vacinam. Tem que tomar vacina da influenza, tem que tomar vacina da DTPA, né? A tríplice bacteriana celular, tem que tomar. Mas ela é, no SUS, a acelular é só para... No caso, para gestantes, né? Para grupos assim que são grupos de risco, né? A gente não vacina a celular, que ela é menos reativa, nas nossas criancinhas geral. Se você quiser vacinar elas, tem que pagar nas criancinhas, a celular. E a meningo CWY para aquela faixa, no SUS, para aquela faixa etária só de ali, início da adolescência, não para as nossas crianças. Se você quiser dar a CWY particular para os bebês, pagando também.
Eu sei que a gente tá falando mais sobre a vacinação infantil, mas a importância de também falar da gestante, né? Da gestante, sim. Gestante é você considerado um grupo de risco, né? E tem as vacinas obrigatórias. Tem as vacinas que obrigatórias eu, da na gestante. primeira gestação, não sabia. Tem uma fase também que você tem que vacinar, né? A influenza e a DTPA são vacinas, que a difteria, tétano e coqueluche celular, elas são vacinas que a gestante, toda gestante tem que tomar. Isso é obrigatório. E aí veio a Covid também, né? Também como uma vacina, aí sugerindo a vacina da Covid também para gestantes. É muita coisa, né, gente? É muita coisa. É bastante coisa. Mas aí é importante isso daí, porque eu acho que pra mãe de primeira viagem, igual eu falei, ter pelo menos esse norte de saber que nesse primeiro ano aí vai ser aquela montanha-russa na Que é pra o vacinação, bem, né? que é importante. Porque aí depois que aí vai dar essa brecha aí dos 15 meses até os 4 anos, E quando a gente tem informação, gente, a gente primeiro questiona de uma maneira melhor, quando a gente já tem a informação, né? Questiona de uma maneira mais assertiva. E segundo, a gente se tranquiliza um pouco mais. Olha, já é assim, já sei que vai ser. Né? E eu já sei também que vai ser 2 dias de febre. Já sei que vai dar dorzinha, mas vou estar protegendo o meu filho. Isso gera uma tranquilidade, isso diminui um pouquinho a ansiedade, né? E aí direciona o seu olhar para uma prevenção, que é um olhar bonito aí para a infância. Sim. Aí já se prepara, né? Ai, hoje eu vou dar vacina, então tadinho, vai ter que ficar Lá comigo. vem. É o que acontece. Hoje eu vou ter que dar vacina nos meninos, então tadinho, hoje eles nem vão pra escola. Vou ficar de olho. Ai, porque eles ficam enjoadinhos, mas eu já sei o que vai acontecer. Sim. Já é esperado. Já tô esperando aquilo. E sempre ocorreu. E tudo bem sentir dó, né? Assim, no sentido de tipo, tô com sente dó, vai ter febre. A gente queria que os filhos não tivessem nada, na verdade. Mas justamente porque a gente não quer que os filhos tenham coisas graves, é que a gente, Que a gente vai deixar de. porque aquela dorzinha no coração, nossa, vai ser 2 dias, não vai ser uma dor no coração eterna. Né? Isso aí. Deus me livre uma dor muito grave. Tadinho, igual o Arthur é mais velho, ele já tá com 5 anos, aí ele foi tomar, ele chorava e falava, mas filho, precisa, é importante pra você, mas eu não preciso, mas precisa, é importante, fazer entender isso daí. Fazer entender, porque realmente dói, não tem como falar que não dói, né? A gente às vezes sofre. A gente chora junto. Né? Lá vai nós, a gente da área da saúde tem isso também, né? Tem as populações, né, suscetíveis, além dos idosos, gestantes e tudo mais, as crianças, tem também profissionais de saúde, né? Então a gente tá sempre se vacinando aí, checando o calendário vacinal, fazendo reforço. E aí também, ai meu Deus, vamos vacinar. Fingir que tá tudo bem aqui. É uma dor necessária, um mal necessário. Com certeza. Exato. Aí a gente queria agradecer por passar bom, essas informações, né? Muito conteúdo muito bom, né, gente? Tem alguma coisa a acrescentar, Darcy? Não, só agradecer mesmo a sua presença, por estar dando tantas dicas, né, tão valiosas aí para as mamães que têm dúvidas, né, que têm medo, que com certeza ouvindo esse podcast elas vão abrir a mente aí mesmo, né? Eu que queria agradecer, meninas. É um assunto polêmico, mas extremamente necessário, né? E informação, como eu digo, informação vindo de boas fontes, né? De fontes realmente relacionadas à saúde. É a melhor maneira da gente garantir qualidade de vida. Quando a gente cuida das crianças, a gente está cuidando da sociedade, né? A gente está cuidando do futuro da nossa nação. A gente está cuidando também de impacto na sociedade direto, que é aquilo que a gente conversou sobre não vacinar, de impactar na sociedade de agora também. Então, muito importante falar de um assunto desses, que envolve tanta prevenção. Então, eu agradeço a vocês. Zerei a vida, tá aqui, adorei. Ai, que sim! Adorei também ouvir isso. Eu não tinha participado ainda de um podcast, eu tava tipo exclusivo! Que legal. Você tá vendo? É exclusivo de mães aí. Eu amei, de verdade, viu? Bate-papo bom, né? E parabéns pela iniciativa de vocês, né? Isso, hoje eu tava lá no Lar da Criança dando uma aula e eu falei isso, sabe? Que bonito ver as mães procurando informação, indo atrás, querendo, tipo, chamar mais gente para dividir essas informações, sabe? É assim que a gente transforma a sociedade, né? Com informação. Com informação. Com estudo, né? Não é verdade. O intuito do podcast, desde o momento que a Darcy me chamou, foi esse. Falou assim, ó,
Ela lida com mães diariamente. Ela é fotógrafa de newborn, gestante. Dos bebês, sei todo o linda. calendário dos bebês. Sabe tudo. Vem sempre antes ou depois da vacina. Da vacina tá ali, consulta no pediatra tá ali e você tá ali também. Junto. E aí juntou, eu que tô com os 2 pequenininhos, eu estou vivendo a maternidade, é uma coisa também que eu gosto bastante, que eu procuro evoluir, não sou uma mãe perfeita, mas eu procuro informação para cada dia ser melhor. E a gente sabe que a maternidade é difícil, então a gente trouxe para o podcast uma forma de trazer informação, conteúdo informativo com profissionais, para ajudar as mães e fazer com que a maternidade, por mais que ela seja difícil, que a gente sabe fazer com que ela consiga enxergar de uma forma mais leve. Com essas informações e falar que, ó, você não tá sozinha. É difícil pra você, é difícil pra mim, é difícil pra todo mundo. Você não tá sozinho, você tem a gente no que precisar. Quando a gente se une a pessoas que estão passando por fases difíceis, isso dentro da maternidade e outros aspectos da vida, assim, a gente se sente acolhido, né? E aí, poder falar com mães que estão partilhando a mesma dor, isso é muito legal, né? Que a pessoa se sente de alguma forma acolhida. Né? Se fortalece mesmo, muito legal. Então, só para concluir para vocês, levem os filhos no pediatra, nas consultas, né? A gente vê o pessoal vazar do pediatra depois de um aninho. É importante, segue as consultas regulares. Segue as consultas regulares aí, mesmo depois de um aninho, justamente porque o pediatra, ele vai ser alguém que você confia, sabe? Eu escutei uma coisa, é verdade? Né? Pergunta pro seu pediatra, alguém que você confia, né? Leva certinho ali, nas consultas ele vai desmistificar um monte de coisa, ou reafirmar outras tantas. Então, muito importante a consulta pediátrica. Sim, até um ano é de mês em mês, né? Depois de um ano... assim, do nascimento até 7 meses ali, para todas as crianças é mensal. Algumas crianças a gente consegue dar uma espaçadinha já a cada 2 meses, mas a maioria mensal até um ano, depois a cada 2, 3, dos 2 anos aos 6, pelo menos 2 vezes por ano. 2, 3 vezes por ano. Então, assim... É importante. E depois dos 7, 1 vez por ano, pelo menos. É importante. Não pode deixar, já tá grandinho, não precisa. Que a gente tem essa mania, né? Que, na verdade, vai focando em outras coisas. Mas é importante voltar a focar em prevenção. Velocidade de crescimento, sinais de puberdade precoce, sabe? Não exame de rotina. Exame de rotina. As fases vão mudando, né? Vão mudando. E, ó, vocês que estão aqui no YouTube, sabem que a gente tem também o Instagram, podcast Café com Mãe. Lá, a gente deixou a Lu... Olha a intimidade. A Lu, tá? A intimidade, gente. Marcada lá. Vocês passem a segui-la. Conheça também o Instituto, que lá tem muitos profissionais que a gente ainda quer trazer todos eles aqui. Pode trazer. Tem uma galera linda lá, viu? A gente quer trazer vai porque muitas mamães. Tem muito profissional em vários segmentos, né? A gente já tá com psicóloga parental e infantil. Então, tudo voltado para a infância, né? Fisioterapeuta, respiratória e motora. Tem um osteopata também que tá vindo de Rio Preto. Tem enfermeira obstétrica, completo, né? Tem fisiopélvica, tem alguns outros médicos, endócrino pediatra, alergo, imunologista pediátrico, tem oftalmo pediatra, tem eu e a Gi, que somos pediatras gerais. A Gi também faz pediatria do adolescente, que é uma área legal, muito legal. Tem consultora de amamentação, tem nutri materno infantil, tem psicopedagoga, filhos. Todos. Vão lá, que a gente vai acolher vocês. Tem muita coisa. Ó, a gente já tá dando aqui uns spoilerzinhos que a gente vai trazer. Né, Vai sim. Obrigada pelas informações lá no Instagram. Sigam, conheçam o Instituto, conheçam todos os profissionais envolvidos. Manda aí pras mamães para receber essas informações. E aí, na semana que vem, a gente te espera ao vivo pelo YouTube, todas as quartas, às 19h30. Tem um episódio aí para você agregar no seu conhecimento materno e, se possível, deixá-lo ainda mais leve, né? Porque, igual eu falei, é difícil? Mas a gente está aqui para tentar trazer de alguma forma essa informação para tranquilizar o coraçãozinho, né? Isso aí, gente. Um grande beijo a todos. Tchau, a gente se vê semana que vem.